Isso! Agora deu certo. Deu Boa certo. noite, pastor João Flávio. Boa noite, meu irmão. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tá frio por aí? Rapaz, se eu te contar que eu só tomei um banho hoje sem molhar a cabeça, porque estava muito frio na careca, mas não espalhe isso para os outros não, tá? E eu tô cheio de blusa, eu vou deitar com essa roupa aqui, cara. Não fiz a barba hoje, mas tá muito frio demais. Mas não conta para os outros não, tá? Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Ah, que bom. Aqui, na cidade que eu tô, acho que é a mais quente aqui do norte do Paraná. A cidade onde eu moro aqui, Bandeirantes. E hoje chegou a fazer 6 graus. Você não está em São Paulo, é Paraná? Isso, Paraná. Tá, então vamos lá. Eu moro. Eu estou próximo da divisa com São Paulo. Ok, eu disse que você era do estado de São Paulo. Você está no Não, Paraná. Como é que chama a cidade que você está? Eu estou em Bandeirantes. Eu sou alagoano. Aí meus pais mudaram para Curitiba, né? Eu sou natural de Maceió. Morei em Maceió até os 13 anos, por isso que eu tenho esse sotaque diferente aí. E depois, aí eu fui estudar em São Bernardo do Campo, estudar teologia, onde fica a faculdade de teologia da Igreja Metodista. Aí eu fiquei 4 anos lá e voltei para o Paraná. Eu fui pastor humano numa cidade aqui próxima chamada Rancho Alegre. Depois fui pastor 10 anos em Maringá. E agora estou no meu 2º ano aqui. Ok. Desculpa aí minha confusão. Eu achei que você estava aqui no interior de São Paulo, mas você está no Paraná. Beleza. Não, eu estou a 60 quilômetros de Ourinhos. Ah, então você está quase em São Paulo, né? É como se fosse interior. Eu estou quase em São Paulo. Eu sei, eu já estive em Eu Ourinhos. estou a 60 quilômetros de Ourinhos. Eu estou mais ou menos a 60 quilômetros de Ourinhos. 60 a 65 quilômetros. Reverendo, vamos começar a nossa live. Sim, senhor. Você que é de 3ª geração de família de guardadores do sábado, e hoje o nosso dia é sobre o sábado que nós vamos falar. Eu vou começar com uma frase para chutar o capotão logo de cara. E a frase é a seguinte, olha: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Testemunhos Seletos, volume 3, página 23. Autora Ellen Goldwhite, a profetisa que morreu, mas está viva, porque continua valendo o que ela falou, no meio adventista. E eu queria começar com isso. Qual é a diferença de celebrar a Cristo num dia determinado e qual é a diferença de colocar esse dia como salvífico? Vamos lá. Olha, é interessante discorrer sobre isso, porque assim, a minha família, pela parte do meu pai, meus avós se converteram ao adventismo em 1926, na Argentina. O meu pai e os meus tios, todos, com exceção da minha tia mais velha, aliás, acho que é a única hoje viva dos filhos da minha avó, que está com 95 anos, os demais todos nasceram em lar adventista. O meu pai, ele se afastou da igreja em um determinado momento, mas ele me levava para a igreja porque era a referência que ele tinha. E quando foi próximo do meu batismo, eu tinha 13 e 14 anos que eu falei que eu ia me batizar, eu escutei a seguinte frase do meu pai, a quem eu considerava que estava fora do caminho da verdade, porque estava afastado da igreja, ia esporadicamente e não guardava mais o sábado e etc. A frase dele para mim foi a seguinte: vá conhecer outros caminhos, outras visões, que é a oportunidade que eu não tive, você tem. Depois tome a sua decisão. Né? Porque o que o fez, um dos motivos pelos quais ele se recusava a voltar à igreja adventista, era pelo fato de só falarem de Ellen White o tempo inteiro, que ele, segundo as palavras do meu pai, que foi criado dentro da igreja adventista. Tem hora que se fala mais dessa mulher do que da Bíblia. Escutei várias vezes essa frase sair da boca dele. Meu pai, mesmo fora da igreja, guardou sábado por muito tempo. A minha mãe tinha uma pousada lá em Maceió e o meu pai não cobrava a diária do sábado.
Ele não cobrava dia do sábado. Ele, por bastante tempo, ele atendia pacientes de graça no sábado. Ele atendia, mas não cobrava. Depois ele começou a se deparar com algumas questões bíblicas e começou a deixar de lado a guarda do sábado. Aí nós vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouco. Para mim, a diferença entre você cultuar Deus em um dia na semana e transformar num dia salvífico é que você tira Jesus do centro da sua salvação e você coloca um ato humano, um dia humano, você coloca um ídolo ali no lugar de Jesus. Quer dizer, você transformou a celebração de um dia em, vamos dizer assim, em um caminho para a salvação. E o que você pensaria de um pastor que diz para você assim, olha, o sábado é Deus porque representa o seu caráter? Como é que é a história? O sábado é Deus porque representa o seu caráter. Olha, eu não vejo nenhuma diferença nisso de eu pegar um pedaço de madeira e eu esculpir alguma imagem e dizer o seguinte, isso aqui é Deus porque eu entendo que isso aqui se parece com Deus, representa o caráter de Deus, tem alguma característica de Deus, é uma idolatria. Deus não pode ser representado por nada. A Bíblia nos diz muito claramente que se eu quiser ver Deus, eu tenho que olhar para Jesus, que é a imagem do Deus invisível. Eu estava lendo agora à tarde um tratado sobre o domingo, e o autor acabou falando um pouco sobre o sábado, né? E uma das coisas que eu observei que o autor percebeu nos pais da igreja é que o sábado para os cristãos primitivos, principalmente para aqueles que concatenaram as primeiras teologias sistemáticas da igreja, é que o próprio Cristo era o sábado. É como está em Hebreus capítulo 4. O Cristo é o sábado. Quer dizer, estar no Shabat de Deus não era guardar um dia da semana, mas era ser cristão. Então, muitos pais da igreja entendiam que quando eu vivo Cristo, eu estou guardando o Shabat, a figura, como está em Colossenses 2, 14 até 17, que fala que aquilo tudo era uma sombra, mas a realidade é Cristo. Então, quer dizer, quando eu vivo Cristo, quando eu desfruto Cristo, então eu estou no Shabat de Deus, no descanso de Deus, e não guardando o sétimo dia, por exemplo. Você quer falar um pouquinho, inclusive, dos primeiros pais da igreja e a questão do domingo, né? Eu quero viver, inclusive a gente vive, nisso aí a gente vive o sabatismo. O sabatismo é eterno, né? A gente está sabatizando espiritualmente. É interessante o símbolo que a gente tem aí, do que eu preciso descansar das minhas obras para a minha salvação. Eu descanso em Cristo. Né? No Antigo Testamento, trabalhava-se primeiro para depois descansar. Né? Eu entendo interessante que então findou isso. Nós entramos no descanso de Deus em Cristo e agora nós celebramos primeiro, né? Para depois descansar. No primeiro dia da semana nós celebramos, né? Porque Cristo ressuscitou e já concluiu toda a obra que precisava ser feita. A coisa interessante, pastor, que assim, eu aprendi as seguintes frases. Que domingo era o dia do Papa. Eu aprendi que o domingo tinha sido algo feito pelo Papa, depois instituído pelo Papa, depois ouvi isso muitas vezes, o tempo inteiro essa questão, a marca da besta e a ideia de que o domingo era então a marca da besta, porque o sábado era o selo de Deus e tudo mais. Uma coisa interessante, eu tendo a influência adventista do lado da família do meu pai, eu estudei em colégio católico, eu estudei num colégio de freiras, e lá a gente tinha uma aula de educação religiosa. E eu lembro que um dia eu peguei, na verdade foi a primeira vez que eu tive contato com isso, com essa discussão. Eu estava, acho que na 4ª série, e eu peguei um livro de religião e estava escrito ali os 10 mandamentos. E estava ali, 3º mandamento,
guardar domingos e festas. E eu fui questionar a freira lá, falei, irmã, por que isso aqui? Porque está escrito que tem que guardar o sábado, ela se limitou a responder o seguinte para mim: Jesus ressuscitou no domingo, por isso que a gente descansa no domingo. E não deu mais explicações. Bem, eu saí dali achando aquilo um absurdo, né? Depois fui tendo mais contatos, né? Depois aprofundando com a doutrina adventista, e aí eu achei, olha, mas que coisa terrível. Eles colocam o domingo e as festas, realmente mudaram o sábado, o selo de Deus. Hoje, o conhecimento teológico que eu tenho, eu vou dizer uma coisa, eu não defendo a ideia, eu não sou sabatariano, tá? Eu não defendo a ideia de que o sábado, o Shabat, continuou perpétuo e foi mudado de dia. A gente não encontra uma base bíblica para isso. Exatamente. Mas eu digo que, dentre os sabatarianos, eu acho que os católicos romanos são os que são mais coerentes. Sabe por quê? Vamos lá. Porque a palavra Shabat, no hebraico, significa, tem exatamente o mesmo significado que a nossa palavra latina feriado. Tá? Então, o princípio do decálogo de guardar o sábado era um princípio cerimonial no decálogo, né? Porque, diferente, por exemplo, da interpretação que os adventistas usam de uma lei civil, uma lei moral e uma lei cerimonial, né? E isso é uma divisão puritana. Os puritanos no século XVII fizeram essa divisão. A Confissão de Westminster, lá ela deixa isso bastante bem claro. Curiosamente, Calvino, que é o principal referencial dos puritanos, ele não defendia essa visão, mas eles elaboraram isso aí, que foi o pensamento protestante predominante até o século XIX, mas a gente encontra dentro da lei de Moisés mandamentos civis, mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. E o decálogo, sendo a primeira parte da lei, ela tem ali 8 mandamentos morais, um cerimonial e um civil. O cerimonial é o sábado. Exatamente. É um feriado semanal. Que tudo aquilo ali era um mandamento de natureza cerimonial. E o mandamento civil, talvez alguém esteja perguntando para mim, como assim mandamento civil? Tem sim. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, era um mandamento civil. Literalmente, você não deveria ir a um tribunal se prestar a ser uma testemunha falsa contra outra pessoa. Tem um preceito civil ali. Claro, o princípio da obediência é uma questão moral, mas ali era um preceito civil. Então a gente tem ali no decálogo um resumo de tudo que a lei abrangia. A questão moral de conduta, a questão cultica, o sábado, e a questão da conduta, né? Essa questão civil. Então, depois Deus foi ampliando a lei. E ali ele deu outros sábados, né? Outras festas sagradas, outros feriados. Então, o judeu não tinha só um Shabat, ele tinha vários. Você chegar para um judeu na Peshá, a Páscoa judaica, ele vai te saudar com o Shabat Shalom, do mesmo jeito que ele saúda alguém no 7º dia na sinagoga, um Shabat Shalom. Você está dizendo, então, que o judaísmo, a Igreja Católica e a Igreja Adventista guarda o sábado do mesmo jeito? Ou tem a mesma moral nessa liturgia? Tem a mesma interpretação, só que no caso da Igreja Católica, dentre os sabatarianos, ela é a mais coerente, porque ela entende que sábado não é um dia só. Claro, eu não concordo com que ela ordene a guarda de dias durante o ano, né? Eu não concordo com essa guarda obrigatória de feriados e de dias, mas era o que a lei fazia. Então eram muitos Shabats. Então quando ela coloca ali no decálogo, segundo eles explicam, no catecismo deles, guardar domingos e festas, eles estão reproduzindo o sabatismo judaico do Antigo Testamento. O pensamento israelita, né? O pensamento israelita, né, de Shabats.
de dias, de feriados sagrados ao Senhor, que era o sétimo dia e eram as demais festas, os demais dias anuais, Então você está que eles dizendo celebravam. então você está dizendo que a igreja adventista parece muito com a igreja católica neste aspecto? Nesse aspecto, ela se parece, só que a Igreja Católica está mais próxima do judaísmo, porque a Igreja Adventista defende só o sábado, né? Mas se fosse seguir um princípio sabático, conforme o Antigo Testamento, teria que guardar todas as outras festas, que, aliás, existe dentro dos adventistas um movimento judaico-adventista que eles buscam, eu tenho parentes que frequentaram um tempo e eu ouvi deles a seguinte expressão, que as festas também eram shabats, né, e que às vezes eram deixados de lado pelos cristãos, mas que seria interessante dar uma atenção para aquilo ali e tal. Eu já ouvi isso de alguns adventistas que são parentes meus, né, que inclusive se cumprimentam em algumas festas com Shabbat Shalom. Olha. Eu não estou dizendo que seja uma prática generalizada, estou falando de pessoas, indivíduos que eu conheci, que no dia da festa, acho que foi na festa do Sukkot, que um ligou para o outro e falou, Shabbat Shalom. Então, assim, e eu lembro que um contou isso para mim, falando dessa questão de serem Shabbats. Então, é fato, Shabat não era só o sétimo dia, Shabat era o princípio do descanso cerimonial do Antigo Testamento. É um princípio cerimonial, não é moral. Não é uma questão moral. E sabe o que eu acho engraçado, pastor, reverendo? Eu posso chamar você de pastor, né? À vontade. Pastor Belvedere, uma coisa que eu acho engraçado é que no catolicismo e no judaísmo, eu nunca encontrei a guarda de um determinado dia importa em salvação eterna. Eu estava outro dia pesquisando no judaísmo se o judaísmo ensinava a salvação pela guarda sabática. O judaísmo não ensina. Aí eu fui para a Igreja Católica, ver se a Igreja Católica ensinava a salvação pelo domingo. E embora a Igreja Católica ela mistura salvação e obras de uma maneira escandalosa. Mas eu não achei ela falando que o domingo importa em salvação eterna. Mas o adventismo, de maneira extra-bíblica, diz categoricamente que a guarda sabática importa em salvação eterna. Ou seja, eles são isso que você está definindo aí, de sábado... Como é que você falou o termo? Sabadolatras? Não, Sabatolatria? Como é que é? Não é sabatolatria. Sabatolatria? Não, você acabou de falar, é o termo. Daqueles que batalham pelo sábado. Sabatariano. Seriam os que batalham pela guarda sabática. Não, existe uma diferença entre sabatariano e sabatista. Tá, o sabatariano é aquele que defende a continuidade do Shabat, seja ele no sétimo ou no primeiro dia da semana. O sabatista é o que vai defender o sétimo dia. Né? Você tem os adventistas, os batistas do sétimo dia que não afirmam isso, tá? Os batistas do sétimo dia, eles não fazem dessa questão do sábado uma questão de salvação. Eu sei. Eles têm apenas como uma distinção doutrinária deles. Eu conheci gente da Igreja Batista do sétimo dia, para eles é apenas uma doutrina, eles acreditam, mas eles não fazem disso meio de proselitismo nem nada. Você não vê por aí os nossos irmãos batistas do sétimo dia dizendo que quem não guarda o sábado está fora da salvação. Nem a Igreja Católica diz que quem não guarda o domingo está fora da salvação. E uma coisa interessante aqui, pastor João Flávio, que o domingo no Antigo Testamento é chamado de Shabat, em Levítico 23:7. Você pode ler para nós? No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Levítico 23:39, porém aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene, ou seja, haverá Shabat. É verdade. Então, essa questão de sábado é uma coisa móvel. Isso é profundo. Também... Isso é profundo demais, esse negócio que você está falando aí. Então, se a gente examinar a Bíblia assim, com cuidado, a gente vai descobrir bastante coisa.
Tá aqui, no primeiro dia da semana tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Fareis. É o domingo na lei de Moisés. Diz aqui, ó, haverá descanso solene, ou seja, haverá Shabat. No hebraico é isso que está escrito. Né? E aí, então, quando eu descobri, pastor, né, que o Novo Testamento, lá Colossenses 2:17, Gálatas 4, de 9 a 11, né, Romanos 14:5, em que eu vi que a guarda do sábado não era exigida dos cristãos, eu me lancei uma pesquisa. Por que domingo? Por que escola dominical? Será que as demais igrejas, por que as demais igrejas reproduziam o costume da Igreja Católica? E aí eu descobri uma coisa interessante, que o domingo é bíblico, o dia do Senhor, o domingo é dia do Senhor, é bíblico, mas não é da maneira como os adventistas pintam que nós os pintamos. Essa é uma das interpretações, era provavelmente a interpretação em vigor no território americano no século XIX, de que se guardava o domingo como um Shabat, como uma herança dos puritanos. Isso influenciou todo o protestantismo de origem britânica foi influenciado por isso. No século XIX houveram outros estudos que o pessoal acabou adotando uma posição mais próxima dos reformadores, ok? Uma coisa interessante, eu tenho algumas confissões de fé aqui que falam exatamente isso. Olha só, eu vou ler uns trechos aqui, se você me permite. Fique à vontade. A Confissão de Augsburgo, da Igreja Luterana, Lutero ainda era vivo, 1530, ela teve a seguinte definição. Olha aqui, Confissão de Augsburgo, 1530. Tal é a observância do domingo, da Páscoa, do Pentecostes e feriados e ritos semelhantes, pois erram muito os que julgam que a observância do domingo em lugar do sábado foi estabelecida como necessário. A Sagrada Escritura abrogou o sábado e ensina que depois da revelação do Evangelho podem omitir-se todas as cerimônias da lei antiga. Contudo, visto que era necessário estabelecer um dia determinado a fim de que o povo soubesse quando deviam reunir-se, a Igreja Cristã destinou o domingo para esse fim, e tanto mais agrado e disposição teve relativamente a tal mudança, para que o povo tivesse um exemplo da liberdade cristã e se soubesse que nem a guarda do sábado, nem qualquer outro dia é necessária. Veja, nem a guarda do sábado, nem de qualquer outro dia. Nem a do domingo é necessária, é requisito para a salvação. A igreja cristã antiga, e eu vou citar umas coisas aqui daqui a pouco, realmente celebrava o domingo como o dia do Senhor, como João chama de dia do Senhor, como um dia do culto cristão, onde a prioridade é do Senhor, mas não havia leis quanto a isso. Não era uma coisa... Inclusive, era dia laboral no Império Romano, contradizendo a tese de que o imperador Constantino impôs o domingo à igreja. Na verdade, ele foi influenciado pela igreja para decretar descanso, e era um dia que era dado, assim, preferível ao descanso, dado o possível. Mas não havia regras. A única regra era dar prioridade ao Senhor. E ele o Constantino, só um parênteses, o Constantino fala assim, olha, vocês podem descansar, celebrar Jesus aí, tudo, mas olha, primeiro as colheitas, né? Ele lembrava o pessoal que primeiro tinha que colher os grãos. Primeiro tinha que colher os grãos. Depois descansa no venerável dia do sol. Isso. Mas isso foi depois. A segunda confissão de fé helvética, que orienta as igrejas reformadas... Só um parênteses, daqui a um pouco nós temos que comentar por que venerável o dia do sol. Vamos continuar. Elaborada em 1562, adotada pelas igrejas reformadas da Suíça, onde Calvino foi pastor da igreja reformada suíça, da França, Escócia, Hungria e Polônia. Diz aqui, olha, o dia do Senhor. Por isso vemos que nas igrejas antigas não havia apenas certas horas da semana
destinadas às reuniões, mas que também o dia do Senhor, desde o tempo dos apóstolos, fora separado para as mesmas e para o santo repouso. Prática essa acertadamente preservada por nossas igrejas para fins de culto e serviço de amor. Aí tem aqui, ó, superstição. Neste ponto, entretanto, não cedemos às observâncias dos judeus e às superstições, pois não cremos que um dia seja mais santo do que outro, nem pensamos que o repouso em si mesmo seja aceitável a Deus. Além disso, guardamos o dia do Senhor e não o sábado, como livre observância. Muito E bom. na língua original que foi escrita, eles fazem separação entre dia do Senhor e sabá. Não mistura as duas coisas, faz essa distinção. Mas tem mesmo. Se você vê, por exemplo, você tem o costume da igreja antiga, havia os judaizantes chamados ebionitas, Isso. que eram tão zelosos das tradições judaicas, mas observavam o dia do Senhor após o sábado. Diz que findando o sábado, eles já iam, o Shabat, eles já iam preparar a liturgia do dia do Senhor. E interessante, Eusébio de Cesareia, historiador eclesiástico, ele atesta isso. Ele critica diz, também, né? Ele faz uma crítica, ele chama de olha só, seita. quanto às evidências sobre a própria Palestina, tem... Não, só um minuto aqui, ó. Aqui... Não. Eu não estou com a citação de Eusébio, não. Eu tenho, mas eu tenho a que referência aqui. Eu teria que É pegar. em Hebreus 3:27. Eu tenho. Hebreus não, desculpa. História Eclesiástica Ó, 3:27. Me dá um minuto, vai falando aí com o pessoal que eu vou lá pegar. Tá. Eu tenho marcado no meu História Eclesiástica. Ok. Então, existe a evidência, todas as evidências de que o dia do Senhor, pelos judaizantes, chamados ebionitas, eram observados tanto o sábado, por causa da lei, quanto o domingo, o dia do Senhor, por causa do costume da igreja primitiva, por causa da ressurreição do Senhor. E daí é que veio depois a ideia do sabatismo dominical, que a ideia de se transferir a solenidade do Shabá, aplicar a solenidade do Shabá, com todas as suas restrições e tal, ao domingo, ao dia do Senhor, como um Shabá cristão. Foi depois uma maneira, uma estratégia que a igreja achou de acabar com essa questão de ter os 2 dias sagrados. Isso é atestado por várias enciclopédias. Pode continuar falando, reverendo. Isso é atestado por várias enciclopédias. Se você pesquisar sábado e domingo, tanto é que até hoje a gente tem uma tradição de sábado e domingo serem considerados fins de semana, porque havia essas influências, né, ali nos 4 primeiros séculos. Então, o que houve não foi uma mudança do sábado para o domingo, foi uma aplicação da solenidade sabática ao que já era o dia do Senhor. A gente tem evidências, tem declaração de pais da igreja, eu posso até citar algumas aqui, que eu tenho aqui anotado. Desde o século II, já tem pais da igreja falando sobre o dia do Senhor, que não se guardava mais o sábado, mas se celebrava o dia do Senhor, se guardava o dia do Senhor, que é o domingo, é acertadamente o primeiro dia da semana. E aqui fala alguém que tinha pavor de ouvir sobre isso. Achei aqui, Achou? tá? Página, é o livro 3, né? É a página 105 dessa edição que eu tenho. A heresia dos ebionitas. Aqui fala assim, ó. Vamos falar do que nós estamos tratando aqui especificamente, que é o sábado e o domingo. Também observavam o sábado e outras disciplinas dos judeus, exatamente como eles, mas por outro lado, também celebravam os dias do Senhor como nós, para comemorar sua ressurreição. Está falando aqui. Então, é essa citação mesmo. Então eu colei a citação errada aqui, para ficar prática. Tá aí, ó, eu copiei a citação errada. Tá aí, ó, estou colocando, não sei se dá para ver, mas está categoricamente... Era a citação mesmo, mesmo.
Então, Eu anotei a referência. esses ebionitas, eles guardavam o sábado como judeus, ou seja, eram sabatistas, mas também guardavam o domingo, ou celebravam Cristo no domingo. E essa é a origem do sabatismo dominical, que para poder acabar com isso, que esse costume está em várias partes, foi onde a igreja fez isso de dizer que se transferia a solenidade do Shabá para o dia do Senhor. Então não houve uma mudança, esse negócio que era, guardava-se o sétimo dia e passou-se a guardar o primeiro dia. Já se guardavam os 2 dias, inclusive o que é interessante é que a expressão é exatamente essa, que você vai encontrar lá no Concílio de Laodiceia, em 364, que se transfere a solenidade, tudo aquilo que deveria ser feito no Sabá, se transferia para o dia do Senhor. Não era qualquer outro dia, já era dia do Senhor. Mas Eusébio aqui, pelo que eu percebo, ele está colocando o seguinte, que os ebionitas guardavam o sábado e celebravam o domingo também. Exatamente. Mas a igreja de Cristo não guardava o sábado. Aqui que eu estou percebendo o que Eusébio está dizendo, ele coloca assim, vou repetir para você a frase dele, ó. Também observavam o sábado e outras disciplinas dos judeus. Veja que a igreja não guardava. A igreja não guardava. Eram os grupos judaizantes dentro da igreja. Que tinham em várias partes, exatamente. E aí houve uma tentativa, então, de conciliar para acabar resolver o problema. Porque isso influenciou algumas partes, entende? Algumas pessoas estavam influenciadas por isso e tendiam a achar que tinham que guardar o sábado segundo a lei e o domingo. Então, para acabar com isso, foi onde houve aquela decisão do Concílio de Laodiceia, de aplicar, de transformar o domingo, transformar o dia do Senhor no Shabá cristão. E o senhor está defendendo, então, que se nós formos voltar para o primitivismo cristão, ou seja, não se deve guardar dia nenhum, nem sábado e nem domingo, correto? Não, depende do que você quer dizer com guardar. Eu estou falando de guardar no sentido litúrgico, como faziam os judeus, né? Fazer essa no sentido legalista. Legalista, exatamente. A Bíblia não ordena o Novo Testamento não nos ordena a aplicar todas aquelas regras do sábado ao domingo, porque se a gente fosse fazer isso, a gente teria que praticar o sacrifício do Shabá, a gente teria que cumprir todos aqueles ritos que a lei prescrevia, a gente teria que cumprir, fosse ele no sábado ou no domingo, coisa que os sabatistas também não fazem no 7º dia. Exatamente. Fazem algumas coisas, não fazem tudo. Se for para fazer, tem que fazer daquele jeito. O que nós, como os cristãos, segundo o costume da igreja primitiva, fazemos é ter esse dia como tendo o Senhor na prioridade, dedicado ao Senhor. O João fala, é dia do Senhor. Se é do Senhor, é sagrado. Deixa eu te contar. Pode terminar, por favor, termine. Se é do Senhor, é sagrado, e o Senhor tem a sua prioridade nesse dia, e no possível a gente deixa as atividades não essenciais de lado para dedicar para o Senhor. Agora é diferente do legalismo, de adotar o legalismo da lei de Moisés. Eu digo que nem o judeu, nem o adventista guarda o sábado bíblico, né? Tem um canal muito legal aqui no YouTube, que inclusive eu recomendo, que é a Aline em Israel. É uma brasileira que foi para o Estado de Israel, ela era judia, casou lá com um judeu e ela é guia turística, né? Então ela bolou um canal no YouTube e em 6 meses ela tem mais de 1 milhão de inscritos. A menina bombou lá nas redes, né? E aí a Aline, ela foi falar do Shabat judaico, como é que os judeus lá guardam o Shabat. Então, eu me lembrei muito dos adventistas, porque um dia eu falei assim para o adventista, está escrito aqui na lei que não pode acender fogo no sábado. Você come comida fria, como é que você faz, né?
Aí o adventista, numa cara de pau gigantesca, disse assim para mim, não, a gente usa micro-ondas. Então, quer dizer, ele não acende fogo, ele usa micro-ondas. Agora, os judeus fazem algo similar, reverendo. Eles, a Aline estava mostrando lá nesse vídeo, depois se eu achar eu coloco aqui na descrição desse vídeo. Ela disse que eles programam o forninho elétrico. Então, vamos supor, você deixa um negócio ali preparado, que você vai comer, então no sábado, tipo às 11 horas e 30 minutos, o forninho liga sozinho, o relógio, sabe aquele forninho elétrico que liga sozinho? Aí liga sozinho e o forninho assa a comida e ejeta a comida, porque o forninho deles lá é preparado para isso. Aí o judeu vai lá, pega comida para comer, mas não foi ele que acendeu o fogo, foi simplesmente a programação que ele fez na sexta. Isso para mim é pura hipocrisia, pura legalidade que eles criam ao redor de um dia, né, de uma sabadolatria. Eles acabam venerando esse dia e acabam desperdiçando o melhor, que é realmente o foco em Deus. Mesmo os judeus e mesmo os adventistas. Porque, por exemplo, o argumento que domingo é dia do sol, sábado era dia de Saturno. É Saturday. Inclusive, muito crente cai nessa bobeirinha dos adventistas, né? Porque, olha, que dia como é que fala domingo em inglês? Sunday. E como é que traduz? Aí o crente fala dia do sol. Tá vendo? Domingo é o dia do sol. É pecado celebrar Cristo no domingo. Eles são, para mim, mentirosos. E vou te contar uma coisa, reverendo. Eu tenho aqui um livro do Paul Johnson sobre a história da igreja. Eu estava lendo. Quando o Constantino permitiu um feriado semanal, porque até onde eu percebi ali, não havia feriados semanais no Império Romano. Havia feriados sazonais e feriados dos solstícios, de inverno e de verão. Mas não havia um feriado semanal. Então, quando o imperador dá a liberdade, que inclusive está aqui, ó, neste livro, quem quiser eu tenho o PDF desse livro, eu acho que já é domínio público, tá? Documentos da Igreja, tá vendo aí? Aqui tem o Edito de Milão. Os adventistas mentem sobre o Edito de Milão, diz que o imperador obrigou as pessoas a guardarem o domingo. Não, ele fala que os cristãos tinham liberdade no dia do venerável, dia do sol, de cultuar o seu Deus, lá, o seu Cristo. Ele dá liberdade. Por que ele fala venerável dia do sol? Porque cada dia da semana era dedicado a um dia, a um Deus. A um planeta, né? A um planeta do sistema solar. Então parece que o domingo era, eu me lembro que o domingo era o Sol, o sábado era Saturno e a segunda era a Lua. Então cada dia da semana tinha um astro no céu que correspondia a um deus específico, por isso que o calendário germânico ainda tem Sunday, Saturday, porque esses dias eram os dias do calendário, diferente do nosso calendário latino, que não tem esses dias. É segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, que tem a ver com as feiras que aconteciam. Mas o espanhol ainda tem. O espanhol? Segunda-feira, lunes, terça-feira, martes. Não sabia disso. No espanhol ainda tem, no italiano, no português não tem, que é mantido, né? Mas o fato é do latim. O latim não tem os dias dos planetas, mas o calendário germânico tem. E aí o crente acaba caindo nessa conversa fiada aí do dia do sol, que na verdade o imperador, se ele fosse decretar o sábado para a igreja, vamos imaginar, o reverendo Belvedere, que o imperador Constantino vai liberar, então, os cristãos, porque o judeu já era liberado. Você sabe que o judeu já tinha autorização para guardar o sábado, né? Você sabe disso, né? Os judeus já tinham, ele era religião lícita, ele já tinha autorização dos romanos para parar no sétimo dia. Então vamos imaginar que o imperador vai agradar o povo quer guardar o sábado, segundo a mentalidade adventista, sabatista. Então vamos supor que ele fosse decretar ali para que pudesse celebrar no sábado. Ele ia colocar o quê? Não ia colocar Shabat, ele ia colocar dia de Saturno, correto? Ele ia colocar, olha, no dia de Saturno, então, vocês estão liberados para celebrar o seu Deus. Era algo assim que o decreto ia aparecer. Ele coloca venerável dia do sol, não porque o domingo é dia do sol, mas porque um dos deuses
dos astros, nesse dia era a dedicação dele. Muitos adventistas Podia enganam, ser, né? se fosse a segunda-feira, ia dizer que era o dia da lua, sabe? Então, Quer dizer, o imperador ia usar essa linguagem. Se ele fosse fazer um decreto na segunda-feira beneficiando os judeus ou os cristãos, ele ia dizer, neste dia da lua, que é segunda-feira, os judeus ou os cristãos podem fazer isso ou aquilo. Mas aí eu quero, sabe o que eu achei? eu quero que o senhor perceba, não sei se o senhor tem consciência disso, o senhor ficou tanto tempo dentro da igreja adventista, da ardilagem, ardileza, né? Da ardileza desse argumento. Chega a ser um argumento maldoso, você não acha? Enganar as pessoas com esse argumento? Na verdade é o seguinte, esse argumento eu vejo o seguinte como eu vejo muitos argumentos cíclicos. Assim, eles acreditam realmente nisso, eles interpretam dessa Não, eu não maneira. estou dizendo, eu não estou dizendo a membresia, eu estou dizendo a liderança, porque essas informações que nós estamos aqui prestando ao nosso internauta, ao telespectador do nosso Instagram, olha aí, isso aqui é informação pública. Ou seja, a liderança adventista sabe que isso é um engodo, sabe que isso é uma mentira. Você usar esse argumento para dizer que o domingo cristão é o dia do sol, chega a ser algo diabólico, porque eles estão tentando dar para um dia que a igreja via de um jeito, diferente dos pagãos, eles querem colocar o paganismo no nosso culto, né? Como se nós quiséssemos inverter a ideia e disséssemos então que, na verdade, os judeus estão adorando Saturno no sábado, o que seria uma mentira. Eu fico assim muito, muito bravo com isso, porque eu sou professor de história, e eu vejo uma inversão dos valores históricos de maneira arbitrária e de maneira sagaz, para poder enganar mesmo. Não estou falando da membresia, estou falando da liderança da seita, né? Não, na verdade, eu vejo tanto a membresia quanto a liderança, porque Ellen White vai falar coisas que o próprio Samuel Bacchiocchi, que é o pesquisador módulo adventismo, vai dizer depois no livro dele. É importante você falar disso, foca nisso, então, explica para o telespectador qual é o desfoque dos dois. A Ellen White fala que o Papa mudou o dia de guarda e o Bacchiocchi vai falar que é o imperador. E o Bacchiocchi vai falar que não. Assim, é aí onde eu vejo, quando você tem algo por inspiração divina, independente que não seja, mas você considera aquilo por inspiração divina, a sua tendência é acreditar no que você considera inspiração divina e não em fatos históricos que estão na sua frente. Então eu não levo para esse lado de que seria uma manipulação desonesta, mas que não quer acreditar nos fatos que estão diante deles. Eu vejo, por exemplo, que assim como Ellen White vai bater nessa tecla de Constantino e do Papa, que é aí que a coisa aconteceu. Mas o Samuel Bacchiocchi, ele vai fazer aquela pesquisa, ele vai reconhecer que já no século II, o domingo já era considerado o dia de culto cristão. Né? E aí aquela questão, como é que que ele continua, por exemplo, crendo lá na inspiração dela, sendo que ele mesmo viu que ela teria tido tantas revelações, mas não teve essa, que ele testificou com a própria pesquisa histórica que as coisas não eram daquela maneira. Então, assim, eu entendo que para eles o que fala muito mais é isso do que qualquer evidência que a gente possa apresentar. Para você ter uma ideia, tem um estudo aí, uma análise feita na internet, eu não lembro agora onde é que está, feito por um pesquisador adventista, onde ele argumenta que alguns desses documentos, como o Didaquê, sofreram algum tipo de má interpretação, ou
que na verdade não falaria do dia não falaria dia do Senhor, falaria outra coisa ali, e que teria sido uma interpretação e não que diria isso. Para você ter uma ideia, chega a esse ponto do não querer reconhecer a evidência que está diante deles. Então, eu não levo para esse lado de que seja uma distorção intencional, mas eu levo mais para o lado de que prefere crer numa inspiração. Há um fato aqui que a gente pega, se a gente olhar a tradução, né, isso é uma coisa que eu queria frisar, a tradução de Êxodo 20, do capítulo 8 ao 11, que fala assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, que poderia ser traduzido como é o descanso do Senhor teu Deus, poderia também ser traduzido da seguinte maneira, com correção, tá? De maneira correta. 6 dias trabalharás e separe um dia em 7. Poderia ser traduzido dessa maneira, porque a contagem do hebreu era dessa maneira. Ao 1º dia farás tal coisa, e ao 5º dia aquela. No sentido de 5 dias, numa contagem dentre 5. Então, em 7 dias, separe um. Poderia ser traduzido dessa maneira. A gente segue um calendário que a gente não sabe exatamente qual era o calendário que era seguido, como era a contagem de dias quando Moisés saiu do Egito, e muito menos qual era o dia da contagem de dias da criação do mundo. Assim. A gente não tem a mínima condição de precisar. Eu estou falando isso porque a Ellen White fala do sábado sendo guardado no céu. E de Adão guardando não, ela fala que o Adão guardando o sábado. Sim, de Adão guardando o sábado. Caso isso fosse correto, a gente fica... Mas qual foi o dia? Qual dia? Porque quando aqui aqui é sábado, no Japão já é domingo. Aí o fuso horário já mostra que o Shabat foi só para Israel mesmo, que era uma nação tão pequena que tem um fuso horário só. Israel não tem 2 fusos horários. O Brasil tem 3 fusos horários. Exato, o Brasil tem 3 fusos horários. Então você chega lá no Oriente, eu não sei como que é o horário de Israel, mas há uma diferença de horário considerável. Não sei que horas são lá em Tel Aviv agora. Nós podemos ter 12 horas de diferença, né? É mais ou menos isso, se não me engano, 12 horas de diferença. Mais ou menos como no Brasil e o Japão, mais ou menos. Mais ou menos. Então, a gente não tem uma precisão clara, histórica, de como você pode pegar o sábado e dizer que todo mundo está guardando o mesmo sábado no mundo inteiro. Então aí cai por terra a ideia do dia com origem na criação. Só para você ter uma ideia, agora que são 22h47, está quase acabando nosso tempo aqui no Instagram, agora que passou o tempo que a gente não viu, tem um negócio para ler aqui, não vai dar tempo. Agora que é 22h47 aqui no nosso relógio, lá em Israel é 4h47 do dia 20. Aqui é 22h47 do dia 19. Lá em Israel agora é 4h47 do dia 20. Quer dizer, lá já é um dia 20, aqui ainda é dia 19. Olha a questão. Deixa eu ler aqui rapidamente, reverendo, a questão do decreto de Constantino. Diz assim, nós, Constantino e Licínio imperadores, encontrando-nos
em Milão para conferenciar a respeito do bem e da segurança do império, decidimos que, entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justos que todos, cristãos inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim Deus, que mora no céu, ser-nos-á propício a nós e a todos os súditos. Decretamos, portanto, que não obstante a existência de anteriores instruções relativas aos cristãos, os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-lo sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Então, veja que é um documento apenas transformando o cristianismo, que era uma religião ilícita, em religião lícitas, ou relígia lícita. O imperador dá legalidade aos cristãos. Legalidade que os judeus já tinham, porque se você ler o livro de Atos, Paulo chegava nas sinagogas, em todas as partes do império, e lá o povo estava o dia inteiro no sábado, guardando o sábado. Então veja que os judeus tinham legalidade romana para guardar o sétimo dia. Os cristãos é que não tinha nada, ele não podia celebrar Cristo nem na segunda, nem na terça, nem no sábado, nem no domingo, nem dia nenhum, porque o cristianismo não tinha legalidade. Então só no século IV é que o imperador Constantino vai dar legalidade. O que os cristãos deveriam ter, se você ler o livro de Atos, você vai ver que Lucas mostra várias vezes que o cristianismo não causa nenhum problema no império, e que por isso, se você analisar Lucas com um prisma anacrônico, você vai ver que Lucas está mostrando, nós deveríamos ter legalidade. Por que o judeu tem e nós não temos? É mais ou menos isso que Lucas questiona no livro de Atos, né? Por favor, reverendo, pode concluir, porque o tempo está gritando aqui. Não, beleza. Então é o seguinte, a gente pode ver as evidências da igreja antiga, as evidências de que os cristãos primitivos celebravam no domingo. Na Bíblia, a própria Bíblia, Jesus aparecia sempre no primeiro dia da semana, né, depois que Jesus ressuscitou, era sempre no primeiro dia da semana, desde a sua ressurreição. E eu observando isso na minha vida cristã, eu falei, mas não é que esse dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, não tem nada a ver com aquele versículo, que o Filho do Homem até do sábado é Senhor? Muito pelo contrário, está falando de um dia à parte. Porque a única maneira que um judeu como João usaria para se referir a sábado era falando sábado. Não precisava usar um nome diferente. Exatamente. E observando essas evidências, Paulo recebendo as ofertas no domingo, no primeiro dia da semana, celebrando a Santa Ceia no primeiro dia da semana, lá em Atos capítulo 20, que até o Eutico cai do terceiro andar lá. Da janela. Então, a gente vê claramente a evidência de que realmente o domingo é bíblico. É bíblico o domingo como o dia do Senhor. Bíblico. Como a abolição do sábado. Agora, quem quiser continuar guardando o sábado, eu acho que tem o direito. O que não pode é dizer que a salvação de alguém depende disso. É aí onde a gente vai ter problema. Eu acho gravíssimo isso, sabe, pastor? Agora, o que eu vejo, eu pessoalmente, assim, o meu sentimento, eu não acho, eu tenho irmãos lá na igreja, reverendo Belvedere, que trabalham no domingo. Eu não vou proibir o irmão de ganhar o pão dele lá, ele não teve nessa crise, nessa pandemia, ele conseguiu trabalhar, deixa ele trabalhar, ele às vezes vem domingo à noite, ou às vezes ele vem na quarta-feira, tem uns irmãos lá que vêm na quarta-feira, porque ele trabalha, nós temos culto de oração na quarta-feira, e ele congrega na quarta-feira. Porque existe uma diferença, isso é uma coisa que eu queria colocar aqui, existe uma diferença entre você negligenciar o dia do Senhor, ou você não poder comparecer na igreja nesse dia. Para mim, peca o que deixa de ir no culto no dia do Senhor para ficar vendo o jogo, para ficar dormindo, para ficar assistindo Fórmula 1, para ficar, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não tô afim, eu não quero nem ver a cara daquele pastor na minha frente, eu quero ficar em casa. Aí está negligenciando o dia do Senhor. Agora, quando é uma necessidade para dar uma atenção maior para a família, quando é uma necessidade de trabalho, é uma necessidade, não é negligência. O problema é a negligência.
o desprezo com o dia do Senhor. É importante nós frisarmos aqui que nós não temos nada com a vida dos adventistas, não temos nada a ver. Se eles querem guardar sábado, igual o judeu guardava, se eles querem até pensar que importa em salvação eterna, como ensinou Ellen White, isso é problema deles, né, reverendo? Agora, o grande lance disso tudo é que eles vêm por cima da gente e começam a querer impor isso para o restante da igreja, né? Eles se consideram os baluartes sabáticos. Não, o grande problema é de dizer que a gente tá praticando paganismo, né? Somos marcados pela besta, porque temos... Aí é onde tem o problema, aí é que está o problema. Mas se querem, por opção deles, eu acho que é a liberdade cristã, como Paulo fala lá em Romanos 14, versículo 5. É isso aí. Nós vamos ter que encerrar, reverendo, porque gritou aqui. Vamos deixar marcado já para a próxima segunda outra dessa? Você aguenta outra rodada dessa? Mas aí a gente só vai falar... Pode continuar o assunto? Mas só vamos falar de domingo. Ok. Pode ser? Beleza. Pode ser? Pode ser. Nós vamos falar sobre a liturgia do culto de domingo, sobre essa questão, vamos falar de escola dominical, vamos falar da importância desse dia, sem idolatria, apenas documentalmente, historicamente, biblicamente. Ok, perfeito. Vamos deixar marcado? Aceito. Então, ó, convite aceito. Segunda-feira que vem, às 22 horas, vai ser, deixa eu ver, dia 26, dia 26, às 22 horas, eu e o senhor estamos com o encontro marcados aqui no Instagram do pastor João Flávio. Tudo bem? Beleza. Deus abençoe. Olha, Deus abençoe você que nos acompanha aí. Queria te agradecer muito por essa parceria aí, por você estar dando esses depoimentos, porque as suas descobertas são diferentes das minhas, porque você viveu isso na pele. Você viveu isso, você passou por isso, você sofreu com isso. Então é diferente do que, no meu caso, que eu sou apenas um observador de fora. Você não, você viu por dentro, então você viveu diferente. Então eu agradeço muito, tenho certeza que nossos telespectadores aqui gostaram muito das suas colocações. Eu mesmo achei ótimo essa do domingo na lei, achei muito bacana isso aí, muito legal mesmo. A gente às vezes não observa certas coisas na Bíblia, né? Deus abençoe. Um abraço, reverendo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Gente, estamos encerrando então. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, viu?